Oi, hoje a gente vai fazer um pergaminho, que é um papel enrolado com uma mensagem em cima que vai ser usado para o Dia das Mães e rosa silvestre. Nós vamos usar para o pergaminho no fundo a tinta marfim da Gato Preto e também a terra queimada da Gato Preto. Nós vamos pegar o pincel referência 321, número 18, para fazer todo o fundo desse pergaminho. Então, a gente vai pegar uma quantidade boa de tinta, enche bem gordo e preenche todo o fundo. Ele tem aqui uma dobrinha, a gente passa por cima dessa dobrinha. Como o marfim é uma cor clara, a gente enxerga o fundo que tem atrás ali o desenho. Então pode passar tranquilo, não precisa se preocupar, que depois vocês vão ver onde está o risco para fazer a sombra. Pode fazer todo ele, preenchendo bem a fibra do tecido. Eu terminei de preencher todo o fundo, ó, tá todo preenchido, com a fibra toda preenchida, todo com a cor marfim. Então, a gente vai pegar o terra queimada, bem pouquinho, porque é uma cor bem escura. Então, a gente vai passar só um pouquinho na lateral, só um pouquinho mesmo, uma linhazinha do ladinho, para fazer a sombra. Então, a gente vai passar aqui em cima, onde esse papel tá dobrado, bem pouquinho, carrega de novo, bem pouquinho. Meu pincel ainda tá sujo de marfim. E vamos dar a volta aqui. Como ele tá dobrado o papel e ainda aparece um pedacinho ali atrás, aqui assim a gente vai fazer uma sombra para dentro do papel. Até encostar naquela de fora. E aqui nessa parte a gente faz um retinho, puxa para baixo, que dá a impressão que o papel tá dobrado. A gente pode sombrear um pouquinho mais, como tá por dentro, e isso massa essa tinta pra cima. Que dá bem a impressão do papel tá enroladinho. Agora aqui nas florzinhas a gente ainda vai pegar um pouquinho e vamos passar encostadinho na flor, puxando pro centro. Só que por baixo, ali em cima não. A mesma quantidade que eu peguei lá para fazer a sombra do pergaminho, só um pouquinho. Eu continuo com o pincel número 18. Se vocês quiserem para essa etapa aqui usar um pincel mais estreito, pode usar. Só vocês daí dão uma sujadinha no pincel, vão pegar, por exemplo, um pincel de número 14, que daí a área é menor, ou pode ser o número 10. A área é menor,
vocês vão sujar ele no marfim, só sujar o pincel no marfim, tira o excesso da tinta e passa da mesma maneira, só um pouquinho na lateral desse aqui para fazer a sombra. Mas o pincel tem que estar um pouquinho sujo para misturar aquela tinta ali. Agora a gente vai fazer as flores. Para essas rosas silvestres, eu vou usar a cor coral da Gato Preto e também a vermelho queimado para fazer a sombra e o branco. Eu quero mostrar para vocês como é que a gente sabe quando uma pétala tá por cima ou por baixo. Eu peguei aqui uma folha vermelha, recortei assim em formato de pétala. Aqui eu tenho uma pétala inteira. E aqui tem outra. Essa pétala aqui eu coloquei como se aqui fosse o miolo, ó. Eu coloquei por cima da outra. Como que eu sei quando uma pétala tá por cima no desenho? Essa aqui, ó, que tá por cima, o desenho dela tá completo, ó, a pétala tá inteira. Aquela que ficou por baixo, ela inicia, dá a voltinha e ela termina aqui. Se ela tivesse por cima, ia continuar o desenho aqui assim. Então, isso quer dizer que ela tá lá por baixo. Por cima, ela estaria com o desenho completo. E essa outra aqui, ó, acaba aqui. Então, essa pétala tá por baixo. Aqui que a gente vai fazer a sombra. Porque a sombra é a luz que pega na de cima e projeta a sombra para baixo. Ó, vocês podem ver aqui, ó, fica uma sombrinha ali embaixo. Então, é isso o que vai dividir uma pétala da outra. Eu tenho um risco aqui na minha flor, que é o desenho do fundo do pergaminho, mas eu vou passar por cima dele. Eu vou pegar a tinta coral, passar nessa pétala aqui que tá inteira e deixar uma beirinha lá onde eu vou pôr o branco. Isso aqui depois eu vou tapar. Essa pétala aqui, ela falta um pedacinho do desenho, então ela tá por baixo dessa primeira ali que eu fiz. Eu vou encostar ali o coral. Aqui ela também, ó, se continuasse o desenho, ela estaria mais pra cá. Então, ela também tá por baixo dessa segunda. E ali a gente deixa uma beirinha pra pôr o branco. Eu peguei agora o pincel número 10. Vou pegar o branco mais na lateral do pincel. Bastante tinta. E vou passar aonde eu deixei aquela beirinha sem tinta. E a gente espalha pra cima do coral, deixando aparecer a cor. Esses modelos de flores assim é bom a gente fazer quando a gente já tem a habilidade com o pincel. Podemos fazer treinando, mas é melhor fazer depois que a gente já consegue dominar o pincel. Porque são áreas menores para fazer, a gente tem que conseguir dar o efeito. Eu terminei de colocar o branco, então com esse mesmo pincel eu vou passar na lateral, ó, sujinho, eu tinha lavado ele, então eu vou sujar ele um pouquinho, não tem tinta, ó, só sujo, passar na lateral do vermelho queimado. E vou fazer a parte da sombra, mas é bem pouquinha tinta, só uma sujeirinha do vermelho queimado. E encostadinho ali no miolo, que essa flor tem um miolinho, passa também. Na pétala dobrada, a gente vai botar só um pouquinho de rosa do coral e vamos carregar o pincel de branco.
E daí a gente faz essa pétala dobrada. Só deixa a tinta ali bem em excesso. A gente vai usar para o miolo o amarelo ouro e o jacarandá, que é um marrom bem escuro. Então, vou pegar o pincel gordo de tinta, vou preencher esse miolo, vou pegar um pouquinho de branco com o pincel sujo de amarelo e vou passar na parte de cima e espalhar. Agora, com o pincel limpinho, eu vou pegar o jacarandá só na lateral do pincel, só um pouquinho, e vou fazer várias batidinhas. Em vez de pegar esse pincel, vocês também podem usar o pincel referência 311, esse número 6, é bem bom para fazer isso aqui também. Pega só uma pontinha de tinta, porque ele é fininho, e faz as pingadinhas. Bem irregular. E um risquinho no meio. Depois a gente ainda pega um pouquinho de branco e também faz por cima desse que a gente fez embaixo. De ver o miolinho da rosa silvestre sempre assim, cheio de... ou parece outras florzinhas ali no meio. Aqui eu já fiz nesse ladinho as folhas e os botões, então eu vou fazer aqui do outro lado para vocês verem as folhas e os botões. Para as folhas a gente vai usar o verde pistache da Gato Preto e também o verde oliva da Gato Preto e o branco. Essa folha eu vou mostrar para vocês uma maneira diferente de fazer. Como eu já expliquei em outros vídeos, existem várias maneiras da gente fazer as folhas. Eu vou pegar o pincel número 12, vocês podem pegar um menor, que a área é menor, a área para ser preenchida, né? Então, vocês podem pegar o número 10 ou 8. Pega o verde pistache, não muito gordo de tinta, e passa numa lateral da folha. Preencha metade da folha com o verde pistache. Vou fazer umas 3 junto. Preenchi essa metade da folha, vou pegar o verde oliva, também no pincel todo, e vou preencher a outra metade. Ficou dividido ali, ó, bem certinho. Cada um do seu ladinho. Limpo o meu pincel e dou uma misturadinha, metade da cerda em cada cor. Agora com o pincel ainda sujinho, ó, porque eu só esfreguei ali em cima, eu vou pegar o branco, mais na lateral, e vou passar em cima do verde pistache. Peguei mais uma vez, puxando assim, ó, de fora pra dentro da folha. Ilumina mais na lateral. E depois mistura. Ó, o pincel não tem mais tinta, então eu misturo. Se o pincel de vocês ainda tem o resto de tinta, limpa e mistura. Ela fica uma folha bem suave e bem bonita. Aqui nesse meinho sobrou um espaço. Então eu vou pegar o pincel número 8 ou 6 e vou preencher esse espacinho ali. Vou pegar um pouquinho do verde oliva e um pouquinho do
terra queimada, que é esse mais escurinho, e vou colocar nesse meio aqui. Fazer mais uma folha para vocês verem. O verde pistache. Metade da folha. Verde oliva na outra metade. Também assim, ó, essa eu botei o verde para baixo, ali eu botei o verde pistache para cima. Qual o lado que vai a luz, qual o lado que vai a sombra? Não tem uma regra. Não tem uma regra porque dependendo como tá pegando a luz na natureza, a folha vai estar iluminada de um jeito diferente, às vezes vai estar só uma pontinha aqui, vai estar ali, não tem uma regra certa como a gente vai fazer. Então que as pessoas, porque as folhas viram para cá, viram para lá, que as pessoas ficam, ai, mas eu boto para cima, boto para baixo. Faz como vocês acham que é melhor, observem na natureza como é a iluminação, até nas flores, quando a gente vai fazer nas pétalas, a iluminação depende de como tá pegando o sol. Não tem uma maneira, um lugar certo. O sol do meio-dia pega de um lado, da manhã de um lado, da tarde do outro. Muda a iluminação, muda conforme uma pétala tá montada por cima da outra. Então isso não tem uma regra. Coloco o branco em cima do verde pistache. Nosso maior professor é Deus, que fez a nossa natureza perfeita, e a gente tem os olhos para poder ver essas maravilhas que ele fez pra gente. É o professor maior de todos. Aqui a gente mistura. E depois com o pincel 0, referência 300, pode ser com o verde oliva, pode ser com o branco, como vocês gostam mais. A gente vai fazer as nervurinhas da folha. Uma no meio, duas de um ladinho, eu gosto de fazer. Para fazer o botãozinho, eu vou usar o pincel número 8, a cor coral. E vou preencher o botão mais em cima. Com o vermelho queimado, pego mais na lateral e faço uma sombra embaixo. Limpei um pouquinho meu pincel com o branco, vou puxar um pouquinho só de tinta. Pega um pouquinho. E mais de um ladinho puxa o branco. Aí com o verde oliva, a gente vai fazer aquelas sépalas com esse mesmo pincel. Deita mais o pincel e ergue ele. Aqui embaixo faz uma bolinha e puxa o cabinho. Ó, deita o pincel, ergue. Deita o pincel, ergue. Com um pouquinho de branco, ilumina um ladinho. E agora vamos fazer aquelas folhinhas soltas em volta, que pega metade do pincel com branco, metade com o verde oliva, e faz pequenas pinceladas
fazendo essas folhinhas, 3 ou 5 folhinhas eu sempre gosto de fazer. Uns risquinhos para dar um acabamento. Agora, nesse pergaminho, ele ainda tá molhado, eu vou escrever uma frase com o pincel. Vocês podem escrever depois que tá seco com aquela caneta especial para tecido, mas eu vou escrever com o pincel para mim mostrar para vocês como é que é. Então, como eu vou fazer esse pano em homenagem ao Dia das Mães, a gente vai escrever as regras da casa, que eu vi isso uma vez há muito tempo numa revista, achei muito lindinho, e as minhas alunas fazem e vende bastante esse modelo. Então, esse pano eu vou fazer, vou terminar ele e eu vou sortear esse pano no blog da Van. Então, vocês podem entrar até o Dia das Mães, a gente vai fazer o sorteio, eu vou fazer um crochê e vai estar para sorteio no blog da Van. Com o pincel 0, referência 300, eu peguei o terra queimada, que é esse bem escuro, e vamos escrever as regras da casa. É uma coisa que é demoradinha pra fazer. Com a caneta vai mais rápido. Bom, então as regras da casa são as seguintes. A primeira, quem decide tudo é a mamãe. E segunda, em caso de dúvida, consulte sempre a primeira regra. Eu terminei o pano, já assinei. Vocês podem usar esse pergaminho também para fazer outras mensagens. Ou também, em vez de pôr a mamãe, colocar o nome para quem vocês vão dar, vão vender. As pessoas gostam de ter isso em casa de decoração. É um dizer bonito e divertido. O pano ficou pronto assim. E procurem lá no blog da Van, que tem lá no meu site, no meu blog, tem a nossa parceria. Daí vocês podem clicar e entrar no blog dela. Vai estar, a gente vai sortear esse pano pro Dia das Mães. Muito obrigada!